Deus. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 6 de agosto. São 19 horas e 7 minutos. O tema do nosso discurso hoje é Davi, o general, e Abigail, a esposa, e Nabal, o maligno. Amém? Amém. Mas pastor, o que é isso? Você vai entender mediante a palavra de Deus. Amém? Amém. Então você já pode abrir a tua Bíblia aí. E vocês que chegaram atrasados, vocês pegam um copinho d'água, apresenta para Deus e bebe, que a gente já apresentou, para vocês não ficar sem a água. Vai lá, pega lá que eu vou esperar. Hoje o nosso discurso é um discurso um pouquinho meio longo, mas eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel, assim como o pastor Ivanildo e a missionária tá de azul escuro hoje. Assim vai ser Deus na tua vida, real. Ele vai fazer o que você nunca mais vai se desviar do caminho de Cristo. Nunca mais você vai entender errado. Apresenta e beba. Fala para Deus, consagra aí a tua água aí. Você tem fé. Se você chegou aqui foi porque você teve fé. Amém? Pode beber. Hoje nós vamos discursar sobre esses três personagens. Ele era um homem sanguinário. Ele matava, ele não tinha pena, ele não tinha misericórdia. Ele matava os seus inimigos sem misericórdia. A outra, Abigail, ela era uma mulher prudente, era uma mulher sábia, era uma mulher que lutava pela sua família, era uma mulher que se preocupava com a sua família. Nabal era um homem festeiro, era um homem que queria viver só nas festas, nas baladas da sua época. Amém? E a missionária, ela vai me ajudar dentro desta visão de hoje. A missionária, ela vai me ajudar quando chegar na parte de Abigail. Não tem ninguém melhor do que a missionária para poder falar sobre prudência, sobre gentileza, sobre esposa, não é verdade? Amém. E não tem ninguém melhor do que o pastor Ivanildo para falar sobre Davi, o general de guerra, porque eu me espelho neste homem. E Nabal, né? Porque o pastor Ivanildo foi um homem ruim antes. Ninguém sabe, né? Mas ele foi um homem ruim, um homem insensível. Mas só que a sua esposa, com a sua infinita paciência de Jó, com pequeno 20 anos de paciência, ela conquistou este leão aqui, que hoje é um general do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. E Deus, Ele vai transformar a tua vida. Amém. Amém. Tá difícil? Graças a Deus. Tá doendo? É um bom sinal. Tá sendo rejeitado? Tá no melhor momento da tua vida. Crucial. É aonde Deus, Ele vai te exaltar. Aleluia. É aonde Deus, Ele vai fazer com que você tenha renome. Amém? Amém. Você tem que fazer com que o teu nome seja relevante na história. O que a história vai falar de nós? A história deu um mau exemplo de Nabal. A história deu um bom exemplo de Davi. A história fez com que nascesse o homem mais sábio do mundo, que se chama Salomão. Amém?
Cuidado, pessoal. Se você não leva direito as coisas de Deus, Deus te mata. Deus te mata. Se você está atrapalhando a obra de Deus, Ele vai te matar. Pastor, que isso? Não pode. Ele vai te matar. Vai entender aqui. Ele vai matar você. E não adianta você brincar. A Bíblia diz que um homem chamado Manassés foi um homem ruim. Foi um homem que ele procurava fazer coisas para irritar quem? A Deus. Toda a ação de Manassés era para irritar quem? A Deus. As suas atitudes. Ele queimava os próprios filhos em holocausto. Você sabe o que é holocausto? É pegar, fazer um altar onde tem bastante madeira, colocar a criança ali e tacar fogo. Para quem? Para Baal, para os Baolim, para os deuses estranhos. E ele irritava a Deus toda hora. Todo o seu reinado foi de irritar a Deus. Você sabe o que é um reinado? É a sua história. A sua história tem irritado a Deus com as tuas atitudes? Você tem irritado a Deus ou tem agradado a Deus? Você tem que ver isso, meu amigo. Você tem que ver. Mas só que Manassés, dentro de uma prisão, ele perdeu família, porque já tinha matado os filhos, né? Naturalmente, tinha esposa. Ele perdeu o reinado. Ele foi preso pelo rei da Babilônia, se eu não me engano. Foi colocado nele gancho. Já viu aqueles ganchos que coloca no nariz do búfalo para você guiar ele? Quem já viu? E colocaram gancho nele. Ele foi levado com gancho no nariz, preso, e foi colocado em uma masmorra. A prisão hoje é uma beleza, meu amigo. A prisão hoje, em uma prisão que cabe 100 pessoas, tem 1000. Ali você vai conversar. Ali você vai se distrair. Mas Manassés estava isolado, sem ninguém. Lá de vera ele se humilhou e buscou o Senhor dos Exércitos. E Deus fez o quê? Ouviu a sua oração. E teve misericórdia. E colocou ele novamente no seu trono. Mas com uma nova perspectiva de visão e de vida. Mas Nabal, 10 dias depois da ação que ele estava fazendo, estava em uma festa, enchendo a cara. Eram 5 dias de festa, foi uma semana. Davi guardava as suas ovelhas. Davi não roubou uma para comer. Guardou. Mas quando Davi, com fome, Davi era homem o quê? Sanguinário. Não tinha misericórdia com Davi. Não tinha. Ele matava mesmo. Criança mamando, ele cortava a cabeça, ele não estava nem aí. Era a ordem de Deus, ele ia lá e executava. Só que quando ele teve fome, ele protegia, ele colocava uma cerca, um cercado diante as ovelhas de quem? Nabal, através dos seus homens, que eram 400 homens poderosos. Agora você imagine, você tem uma comitiva de um general e o seu exército guardando os seus bens. Isso pode acontecer, pastor? Quem acredita? Pode. Pode. Quando você devolve o seu dízimo, Deus coloca uma comitiva guardando os seus bens. É por isso que está escrito assim: abrirá a janela dos céus e derramará bênçãos. O que significa bênçãos para os estudiosos mestres que estão aqui? É uma ou duas ou três?
Tem número? Não. Não. Então ele vai te abençoar de todas as formas. Amém. Aqui. Então, por causa de Abigail, nada de Nabal era roubado. Nada de Nabal era pegado. As bênçãos chegavam a Nabal porque Abigail estava orando, Abigail estava buscando, Abigail estava organizando. Mas só que Nabal era um rabugento. Nabal era um homem de coração duro. Nabal, ele, até para dar um prato de comida para Davi, ele falou o quê? Quem é Davi? Ele esnobou Davi. Ele rejeitou Davi. Na mesma hora, Davi fez o quê? Pegou-lhe da espada, ajuntou o seu exército e falou o que nós vamos ler agora. Vamos ver? 1 Samuel 25. 25, o número 25 diz que o rei, ele foi liberto no dia 25. Se chama... É um rei aí. Amém? Amém. Abriram aí a sua Bíblia? Eu vou até lavar a mão que esquentou. Que hoje o bicho vai pegar. Hoje Amém. já tem 2 anjos lá no portão lá, ó. Deixa ninguém sair. Não tem sono certo hoje, hein? Ninguém dorme. Se dormir, vai Se lavar dormir, o rosto. já era. Já era. Se dormir, vou até tirar o pano de saco porque o bicho vai pegar. Essa hora tem humilhação não. Vamos lá. No 25. No 25. Tira uma foto ali depois do meu irmão ali, bonitão ali, que chegou agora há pouco. Tira uma fotinha dele lá para ele ser registrado. Tem que bajular, né, cara? Se não bajular... Você sabia que às vezes é importante você falar uma palavra boa para uma pessoa? Porque o mundo já é cruel, né? Tanto ódio tem, né? Vocês lembram, né? Que era tanto ódio falado, tanto ódio expressado. Sabe? A gente está falando tudo bem, Davi, Nabal, mas é Bíblia, né? É para que a gente possa chegar a um bom senso de ter misericórdia. Se você não aprender a ter misericórdia, ninguém vai ter misericórdia de você não, pessoal. Entendeu, meu amigo e minha amiga? O Andrew tá bonitão hoje aí. Tá no verdinho, cor da esperança. Paulo tá de azulzinho. Thaís de cores tropical. 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 1 Samuel 25, 1. Vamos lá? Vamos. Está escrito assim: Samuel morreu e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na casa em Ramá. Davi se levantou e foi para onde? Ao deserto. Não tinha mais o quê? Olha para mim. Não tinha mais profeta. Acabou. Morreu o profeta. Mas Davi, ele era um homem que ele era um general, mas também era um sacer. Era o único. Ele tinha todos esses poderes que Deus concedeu para ele. Ele era profeta, sacerdote e general de guerra. Como profeta, pastor, nunca leu os Salmos, não? Os Salmos é o quê? Cânticos e profecias, não é? Sim. E ele não sacrificava? Sim.
a sua vida, ele sacrificou sua vida do princípio ao fim. Aqui nós no início está falando da morte de quem? De Samuel. E no final nós vamos falar da morte de quem? De Nabal. Nabal. Você vai entender muito bem a vida de um homem com Deus e a vida de um homem sem Deus. Aqui diz quem matou Samuel. Ninguém. Morreu, estava na hora, Deus levou. Mas lá Nabal, Deus que matou Nabal, tá? Depois de 10 dias da ação de Nabal, de algo que ele fez, ele morreu. Olha só. Davi e Nabal é o título. Havia um homem em Maom, é isso? Isso. Que tinha a sua propriedade no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era quem? Nabal. Guarda esse nome. Já tá no 3? No 3. Não. Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era o quê? Mulher de bom entendimento e formosa. Vai? Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era casa de Caleb. Amém? Ele era o quê? Maligno Nas obras. nas obras. Nabal, ele tinha uma excelente esposa. Só que Nabal não se preocupava com a família. Nabal, ele não tinha muito o conceito dentro dele o quê? Família. Então ele era um homem maligno. Depois você lê lá no site, porque eu não vou abrir o site que um dos telefones quebrou. Se você tá vendo este vídeo, tem um tablet velho aí que você quer doar para o apoio ao Soldado Diferente, pra gente botar um louvor aqui, ou até mesmo pra gente poder ler as mensagens no site, eu agradeço a você e Deus vai te abençoar. Porque eu só tô com o telefone, então ele tá tocando aqui, então não tem condição de eu ler lá no site. Mas lá no site eu coloquei o que significa ser uma ação de guerra, eu coloquei o que é um homem maligno, e eu coloquei o que é uma mulher prudente, uma mulher sábia. Amém? Amém. Aí diz aí, ó, no 4, né? Isso. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal. E perguntou-lhe em seu nome. Ou seja, fala em meu nome de Davi. Sim. Como está? Olha só, ó gentileza. Nabal, como está? Eu estou aqui em nome de quem? De Davi. Cara, Davi era o maior general de guerra, cara. Davi era o homem mais perigoso. Você pensa no país mais perigoso que nós temos. Fala o nome aí. Bora, gente. China. Japão. Irã. Israel. Estados Unidos. São países perigosos. Davi era um desses. Davi era uma nação perigosa. Davi, aonde ele entrava, ele destronava. A Bíblia diz que não tinha chance para os seus inimigos. Quem já, quando criança, pisou na lama e os pés afundavam a lama, não é? A Bíblia diz que Davi fazia assim com seus inimigos. O cara era muito perigoso, gente. Mas ele tinha um coração segundo o quê? Segundo Deus. Como é que um homem desse tem um coração segundo Deus? Ele era tão como é que se diz? Destruidor. Ele destruiu os seus inimigos. Aí diz assim no 6: diga aquele o fortunado paz para vocês,
paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Davi fez o quê? Abençoou 3 áreas da vida deste homem. Olha só. Casa. Mais o quê? Casa, a vida dele. A vida. E tudo que ele tem. Tudo que é dele, ele abençoou a prosperidade de Nabal. Olha só o que Nabal fez. Aonde, gente? 7. Soube que você está fazendo. Era uma festa, tá, pessoal? Tosquiar era uma festa. Tosquiando das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco. E nós não o maltratamos. E nada lhe faltou durante todo o tempo que esteve no Carmelo. Ou seja, os pastores estavam trabalhando, guardando a prosperidade de Nabal, né? Naturalmente, Abigail estava intercedendo, né? Abigail estava lutando pela família. Aí eu parei no 9, né? Não, 8. E perguntou aos seus moços. E eles lhe dirão: portanto, que os meus rapazes encontraram favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê este seu servo e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver em sua mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, pois ficaram espantados. Nabal deu a seguinte resposta aos servos. Davi pediu qualquer coisa para comer. Lê para mim aí, vocês aí, o 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, a cada um foge ao seu senhor. Continua? Vai? 11. Tomaria eu, pois o meu pão é a minha água, e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosquiadores, e eu darei aos homens que eu não sei de onde vêm. Continua. Então os jovens de Davi tornaram para o seu caminho, e voltaram e envieram e anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Fala número, tá? Eu ensino vocês a falar número pra gente se achar. 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinza a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ponto! Olha aí. A desgraça foi declarada na família de Nabal. Alguma coisa esse cara aprontou que a desgraça veio sobre a família dele. E não era um exércitozinho comum, não. Era um exército poderoso, pessoal. Essa palavra aqui é tão forte. Quando eu estava preparando ela, você sabe o que aconteceu? O computador desligou. O computador desligou. Sozinho. Eu falei, opa, essa palavra é forte. Teve oposição. E Deus, Ele está revelando para você nesta noite. Toma posicionamento, meu amigo. Eu não sei o que Deus está falando com cada um de vocês, porque a mensagem ela não é única. Ela é o quê? Coletiva. Não só uma cabeça que tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. E fora esse povo que está ouvindo no canal no YouTube. Foi declarado a guerra, meu amigo. E agora? Nada fazia esse camarada voltar. Nada fazia esse homem voltar. A não ser uma mulher
sábia e prudente para remediar e fazer intercessão pela sua casa. Ia matar empregado, ia matar animal, ia matar todo mundo. Você quer ver? No 14. Neste meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, sua mulher, de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele o pôs para correr. Cuidado. Às vezes, a pessoa está se levantando contra um general de Deus e não sabe. Está amaldiçoando um general de Deus e não sabe. Um servo de Deus e não sabe. Uma filha de Deus e não sabe. O mal, quando vir, meu amigo, não vai ter escapatória. A destruição, quando vir, eu sou testemunha e minha esposa ocular do que é uma pessoa se levantar contra a obra de Deus e poucos dias depois ela é eliminada. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Só não posso falar porque não posso falar nomes e não pode. Amém? Amém. Mas não brinque. Não brinque com as coisas de Deus. O moço pode ser uma pessoa que possa falar para você: vigia, cuidado. E você, olha só o que aconteceu. Ainda bem que a informação chegou para quem? Abigail. Número 15, né? Isso. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca foram maltratados por eles, e nenhum deles sentiu falta em todos os nossos tratos com eles, quando estamos no campo. Ou seja, nenhuma ovelha foi roubada, nada foi pegado de Nabal, porque Davi protegia pelos 4 cantos o patrimônio de Nabal. E Nabal não pagava nada. E não é o que nós faz? Nós não estamos prestando oração praticamente todos os dias, às vezes por pessoas que falam mal de nós, que maltrata nós, que fala, maldiçoa nós, maldiçoa o lugar. E nós prestamos culto e prestamos orações por eles todos os dias, incessantemente. Aí diz no qual? 16. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia quanto à noite, todos os dias que estivemos com ele, apacentando as ovelhas. Você lembra de uma passagem lá no livro de Jó, que o próprio espírito do mal, chamado Satanás, falou que Deus colocou uma cerca de sebe em volta de Jó e sua família? Quem já leu? Essa é a proteção de Deus para a tua família. Mas você sabia que na cerca pode se encontrar brechas por alguma ação da gente, e o mal penetrar e destruir? Encontrou ou não encontrou uma brecha na cerca de Jó? Matou filho, matou animais, acabou com tudo. A única coisa que sobrou foi o quê? A lepra e a esposa. A lepra e a esposa. Então aqui Nabal, ele era protegido pelo maior exército mundial, o exército jamais visto na face da terra, o exército mais poderoso de toda a existência daquela época. Ninguém vencia o exército de Davi.
Davi era um homem que nunca perdeu uma batalha. Aí diz assim, ó, 17, e agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está o quê? Lê pra mim em alta voz, Ivan. O que? 18? 17. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Amém? Boa? Não? Deus está falando, ó. Tá falando. Se posiciona, Vigia. vigia. Quando o mal vir, não vai ter grito. E ó, não deixa nem rastro. Eu lembro de uma moça, eu não vou falar nome não, porque ela vê os nossos vídeos. Essa moça, ela tinha um marido. Esse marido vivia nas drogas, era um cara problemático, cara. Não deixava ela ir e nem ele ia. Atrapalhava ela, olha, de uma tal maneira. Ela fez uma única oração: Senhor, ou converte ou mata. Até hoje não se achou o corpo. Até hoje não se achou o quê? Deus ouviu a oração dela. Mulher justa. Deus ouviu a oração? Deus ouviu a oração de Abigail. 10 dias o bicho pegou para Nabal. A Bíblia diz que esse camarada, ele era tão apegado aos bens materiais que quando ele soube que Abigail deu comida para Davi, o coração dele se apedreficou. Gelou de uma tal maneira que o homem não comia, não bebia, o homem não falava. Durou 10 dias. O que aconteceu com ele? Foi pro saco. Aí diz assim, ó. Agora entra a missionária aqui no 18. A paz para todos. Boa noite. Ai. Boa noite. Quando ela terminar de falar de Abigail, entra eu novamente aqui. Abigail, vamos falar de Abigail. Vamos começar a ler no 18, amém? Amém. Então Abigail se apressou. Mulher de Deus, ela não é. Ela age. Ela age. Não fica nessa eu vou ver, não tenho condição, eu vou. Será que a hora assim desse jeito mesmo? Não, manda ver. Vamos lá. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, ó, 200, isso aí. 200 pães. Pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 machos de passas e 200 pastas de figos passados e pôs sobre os jumentos. 19. E disse aos seus moços: ide diante a mim, eis que vos seguirei de perto. E os que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Não falou nada pro Falou marido. nada, ficou quietinha. Que tem coisas que você não pode, porque se o marido não está na mesma fé, tem coisas que você está agindo na fé, então deixa Deus trabalhar. Aí vem no 20. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, eis que Davi, os seus homens, lhe vinha ao encontro. Se encontrou, né? Veio encontro com ela. Encontrou-se com eles. Tanto ela, tanto eles, a tropa. Os guerreiros que estavam junto com Davi também. 21. E disse Davi: na verdade, que vão e tenho guardado tudo quantos este tem no deserto, e nada lhe faltou, tudo e quanto tem, e ele me pagou mal por Bem. Mal. por bem, amém? Amém. Vou parar aqui um pouquinho e vou falar um pouquinho, tá? Depois a gente vai continuar no 22. Quando uma mulher de Deus, ela vê que a família dela tá a perigo,
ela não tem que fazer corpo mole. Ela tem que ir pra guerra, tem que ir pra batalha. Ela tem que ir pro propósito, tem que ir pra oração. Ela tem que fazer algo que o adversário tá vindo atacar. Não só atacar ela, atacar a casa, atacar todo mundo. E na verdade ela não via nem o Davi como isso. Ela via que o marido dela teve um mau procedimento. Qual era o procedimento do marido dela, o esposo dela? Era miserável. Mão mirrada. Você olha, aquilo ali que ela deu foi a sobra de uma festa. Você imagina como é que foi a festa? Se tudo aquilo que ela tirou foi a sobra de uma festa, você imagina o que ele tinha? O que Davi protegeu da fazenda ali, dos bens que ele tinha? Então, o que está acontecendo? Quando uma mulher de Deus toma uma atitude de fé, ninguém para ela. Ela vai até o fim. Então, você que é esposo, bota a barba de molho, que o bicho vai pegar. Porque eu estou chamando as mulheres para vir mais para as orações. Eu estou invocando as mulheres para vir para a fé. Obedecem. Eu estou pedindo a Deus para colocar elas em posicionamento, porque se ela não se coloca, o marido também não vai. Então o que acontece? Quando Deus pede algo, ou um pastor, alguém, pô, tem como você fazer? Aí você vai contra. Não, já aconteceu, tá? Nós fazíamos uma mesa em um certo lugar, uma mesa farta, né? Então o esposo dessa mulher abençoada se pôs a não ajudar, nem ela e nem ele. Ela queria ajudar nessa mesa, ela queria levar o bolo, queria levar as coisas para a igreja, mas o olho do esposo logo foi na finanças, foi logo no gás, foi logo no banco, foi logo na carteira. Então o que ocorreu? Ela chegou para mim e falou: sinto muito, mas eu não vou poder mais ajudar. Tristemente. Aí eu falei para ela: deixa Deus agir. E chegou uma certa vez, sem o pastor saber de nada, o pastor fez essa pregação que está fazendo hoje. Verdade. O homem ficou indignado. Porque eu sabia, mas eu não dizia. E ela estava ali com um olhão desse tamanho. E ele do lado dela. Não se posicionava, vivia reclamando da igreja, vivia reclamando das ajudas, vivia murmurando, vivia falando. Ai daquele que fala da obra de Deus. Ai daquele. Porque quanto mais você dá, mais Deus te dá. Deus que abençoa a tua vida. Abençoa ou não abençoa? Sim. Então, ela entendeu, ela ficou impactada com aquela pregação. Então chegou um momento que ela me procurou e falou assim: misericórdia. Tudo que o servo do Senhor, que ele no caso não ainda estava como pastor, Era obreiro. era obreiro, o que ele pregou ali, aquele dia, ficou ele em casa. Tá no YouTube essa pregação, se eu não me engano. Sim. Ele ficou em casa indignado, inquieto, ao mesmo tempo ele descobriu que ele era Nabal. Ele descobriu, ela não falou? Nada. Mas você acha que ele se arrependeu? Ele continuou na mesma teimosia, desobediência, mão fechada. Hoje se encontra muito doente, está na beira da morte. Câncer. Está com câncer. Só Deus pode curar ele se ele se arrepender. Porque ele falava demais. Não era pouco, não. Era muita coisa. De mim, então, misericórdia. Na frente era um doce, né, Rosa? Mas na frente me tratava num amor fora de sério. Até ele aqui. Quando ela falou, talvez você não vai nem acreditar. Eu falei assim, eu acredito, que ela falava chorando. Então, quando uma mulher igual a Abigail, ó, de oração, paciência, bondosa, obediente,
Você pode estar passando por luta, mulheres de Deus, mas pode ter certeza que vai vir um retorno. Vai vir a vitória, vai vir a bênção, vai vir a resposta. Sabe por quê? Quando você é a mulher que edifica o lar, o diabo tem que bater em retirada. Me dá 2 minutinhos. O Rose está pregando aqui, eu tô lembrando uma vez que eu pedi uma família para fazer uma reunião em um dos seus estabelecimentos para salvar a população daquele local, para pregar o evangelho para a população. A mulher deste camarada ficou indignada, com ódio. Ele deixou, mas depois ele endureceu o coração. Se eu não me engano, era 3 orações que eu ia fazer naquele lugar. Depois daquele dia, meu amigo, se passou poucos dias, tudo acabou. O homem foi morto, a mulher sumiu. Até as casas estão fechadas. As casas... acabou. Porque eles endureceram o coração para quem? Para Deus. Para Deus. Não endureça. Isso é forte, hein? E é verdade. Deus. Isso é forte. Então, quando você, mulheres de Deus, está passando por luta, está passando por sendo injustiçada, não está sendo amada, não está sendo correspondida, fique na tua oração, fique na tua fé. Tenha paciência, porque o agir de Deus vai começar esse mês. Aleluia. O mês do agosto não é desgosto não, vai ser do gosto. Mas vai ser do jeito de Deus. E Deus não deixa nenhuma sequela e não deixa problema para ninguém quando Ele elimina, tá? Quando Deus resolve, Ele resolve mesmo. Ele passa a espada. Mas passa bonito. Eu gosto. Eu gosto. Então vamos lá, onde eu parei? No 22, né? Assim faça Deus, olha só. Assim faça Deus aos inimigos de Davi. E outro tanto se deixaram até amanhã de tudo que tem até mesmo um menino. 23. Vendo, pois, Abigail, a mulher prudente, formosa, de fé, ousada, corajosa, que se apressou, não ficou com preguiça andando devagarzinho. Foi na frente. Ela foi na frente. Pegou ele no meio do caminho. Abigail, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou, novamente, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Ela foi humilde. E ela lhe mostrou o quê? Reverência, respeito. Viu que ela demonstrou ali que ela não tinha nada a ver com a atitude do marido. E uma mulher que anda corretamente diante de Deus, quando essa mulher bota o joelho no chão, ou esse homem bota o joelho no chão, Acabou. meu amigo... Acabou. Acabou. Não tem diabo certo. Ele é obrigado a bater em retirada. E digo uma coisa pra vocês. Davi ali conheceu uma grande mulher também. Ele ali viu, imagina, uma mulher em cima do... Ela não foi andando, cara, né? Ia ser boa. Eu também ia pegar uma bicicleta. Ia correr também. Eu ia andar devagarzinho. Não. Ia pegar ela. Ele vai estar lá no 15? Minha resposta? Mas as mulheres hoje querem ficar... Ah, não. Vigília? Ah, não. Ai, reunião das mulheres para fazer uma campanha pela família? Ah, não. Ai, que preguiça. Aí fica contando problema, derrota pra amiga, pra vizinho, pra irmã, pra mãe, pra sogra. Porque não quer lutar. Quem luta vence, cara. Quem luta tem resposta. Aí fica fazendo corpo mole. Mulheres, se desperta. Deus fala que a mulher sábia edifica o seu lar. E a tola? Destrói com as próprias mãos. Então, ela aqui foi uma mulher o quê? Prudente. Que edifica o lar. Fez a diferença. Um dia eu chego lá. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu busquei pela
minha vida sentimental, quando eu busquei a transformação do meu esposo, eu fui impecável. E eu falei para Deus, não vou desistir. Eu não vou desistir. Mas Deus sabia que eu tinha fé de esperar. Mas tem situação que não dá para esperar não, né? Com certeza. Tem situações que não dá não. Eu dava, porque, graças a Deus, por mais que a minha luta era no sentido espiritual de ver o meu esposo mais intrépido, mais cheio de Deus, mais sem orgulho, sem prepotência. Mas ele já buscava. A diferença tá aí. Então dava para esperar. Não me maltratava. Independente às vezes não era carinhoso, mas não era um esposo ruim, cruel. Esse homem aqui era cruel, tá? Ele ficou tanto passando mal que ele teve uma depressão. Mas ele ficou pensando nos bens. Ele ficou pensando em tudo o que não era para ter acontecido. Ele ficou com raiva, com ódio, tudo misturado. Não acontece isso quando a gente... Amém, Paulo? Amém. Quando a gente pega uma direção, Deus pede algo pra gente, a gente vai querer compartilhar, às vezes compartilha com a pessoa errada. Que tem isso, não tem? Você tá tão feliz, mas você termina, pô, sem maldade. Poxa, ajudei lá na igreja, ou fiz uma oferta, ou sei lá, você comenta, sem maldade nenhuma. Já vai dar dinheiro pra pastor, aquele ladrão. É assim ou não é? É. Pra que isso? Não vou te dar mais nada. E começa a falar. Deus tem a misericórdia. Então, quando Deus pede algo pra você, faz que nem a Abigail.